Aí vamos ver então, Andrezinho, André Machado, falando sobre linguística e sobre quem realmente define o significado das palavras. Dicionário não define o significado das palavras. Etimologia também não. E a origem das palavras não é destino. Mas então quem é que define o que uma palavra significa? E se eu Pois então, antes dele falar, eu acho que, tipo, essa mão de linguagem e bagulho é um bagulho massa de, tipo, do cara só mudar a perspectiva do que é o dicionário, tá ligado? Que o dicionário, ele não é sei lá, que nem quando o cara pega um corpo, tá ligado? E aí tu tem aquele, tipo, como é que é um mapa mundi, mas do corpo? Ou um mapa, tá ligado? Não é um mapa de um trajeto, digamos assim? Vamos ver. Pode ser, vamos tentar usar essa coisa pra fazer o meu entendimento de línguas aqui. Eu acredito que seja, tipo, o dicionário, ele é mais um mapa, pode ser usado como um mapa, mas ele é um mapa de tipo, ó, geralmente quando o pessoal sai desse ponto aqui para chegar aqui, se usa esse trajeto. Mas existem milhares, milhões de outros trajetos que podem ser usados para chegar no mesmo lugar. Alguns podem ser mais complicados, alguns pode ter que subir mais, alguns pode ter que demorar bem mais tempo para chegar lá, alguns vai chegar bem mais rápido, mas vai se perder muita coisa no meio do caminho. Mas esse aqui, para chegar nesse lugar que tu quer, é o caminho mais usado. Isso é um dicionário, tá ligado? É tipo, um dicionário. Talvez, porque daí tu pega as palavras com o significado que elas têm no dicionário, e aí tu vai olhar, caralho, eu quero falar tal coisa. Aí tu pega as palavras com o significado que elas têm no dicionário e só coloca elas na ordem que tu quer falar aquilo ali e vai chegar naquele ponto lá. Só que muitas vezes, aí tem gírias, aí tem formas de usar aquela palavra localmente que muda, tem, tá ligado? Ao longo do tempo, palavras vão mudando seu sentido. Mas eu acho que é mais ou menos, tipo, meu entendimento é por aí, que o dicionário ele é mais um tipo, ó, essas palavras estão sendo usadas mais ou menos assim pela maioria das pessoas nesse lugar aqui, que fala essa língua aqui. Então, tipo, Aurélio no Brasil vai ter um monte de significado que vai significar aquelas coisas no Brasil. Aí lá em Portugal mesmo a palavra vai significar uma bagulho nada a ver. Então, mas não que seja assim, isso é o significado dessa palavra, é mais o tipo, todo mundo aqui meio que usa isso aqui, então se nesse lugar aqui tu quiser falar isso aqui, usa essa palavra aqui. É o que meio que a maioria das pessoas vai entender o que tu vai falar se tu falar com essas palavras aqui, tá ligado? falar, nossa, aquela situação foi tão constrangedora, eu literalmente morri de vergonha. Você vai implicar com o meu uso de literalmente? Pouco mais de um ano atrás, eu lancei Tá, um foi vídeo bem mais falando por que abstrato a do que ele origem vai, das porque o cara é palavras não linguista, né? importa. E até hoje tem gente se incomodando com ele. Veja bem, quando eu disse que a origem não importa, era no sentido de que o que conta não é o significado que a palavra tinha quando ela surgiu lá atrás. Não é a origem da Wittgenstein, palavra que jogos de deve linguagem. guiar o nosso uso hoje em dia. Seria ridículo falar que isso aqui não é um pijama, porque a palavra pijama vem do persa pajama, que Que é significa meias. veste para as pernas. Então, Ah, se você está usando do quadril para cima, não é pijama. Pior ainda se a história é mentira, como é o caso de aluno significa sem luz e criado mudo é um termo racista. Já falei sobre esses casos no vídeo anterior. Recomendo que você assista depois. Mas quer dizer então que a festa da uva, que qualquer palavra pode significar qualquer coisa? Ahn, sim e não. Ou melhor dizendo, em teoria sim, mas na prática não é isso que acontece. Eu mencionei a etimologia agora há pouco pera aí. porque é algo fascinante mesmo, e em muitos casos ela pode ajudar a gente a entender, a memorizar o significado de uma palavra. Um exemplo básico nesse sentido seria dizer que comemorar vem do latim com, um prefixo que significa junto, na companhia de, e memorare, que significa Lembrança. lembrar. Então, legal, comemorar traz essa ideia de se Celebrar juntar para lembrança. celebrar algo, fazer um evento, uma festa, uma reunião para celebrar alguma coisa. O problema é que a etimologia mostra a história da palavra, não o significado atual. Deixa eu te dar um exemplo clássico do português. A palavra formidável. Essa palavra vem do latim formidabilis, que significava algo que causa medo, algo terrível, assustador. Ha! A raiz é formido, que quer dizer ter medo de alguma coisa. Ou seja, etimologicamente, do ponto de vista histórico, formidável deveria significar algo negativo, algo que te deixa com medo. Mas hoje em dia, se você ouve alguém falando que coisa formidável, Vai você falar, vai interpretar caralho, que coisa aquilo como um formidável. elogio. A pessoa está dizendo que aquele algo é maravilhoso, impressionante no sentido positivo. Ninguém usa formidável para dizer que está com medo de alguma coisa. Olha aí. Então, tem duas palavras que eu
acho que a origem delas é uma coisa extremamente, extremamente importante, extremamente relevante do cara ver, tipo, essa questão, ver a etimologia e ver como que essa palavra se desenvolveu até aqui, qual o uso dela hoje, mas como... Primeira palavra é o sucesso. O succeed, tá ligado? São palavras que vêm do latim sucedere, ou não sou prático em latim, né? Mas aí tá. Que significava o quê? Algo que sucede outra. Ou seja, isto acontece, eu largo esta caneta, A etimologia. sucedere, tipo, o sucesso disso é a caneta cair em cima do teclado e soltar o vídeo, por exemplo. É algo bom? É algo ruim? Não importa. É algo que vem depois de algo que aconteceu, tá ligado? É o resultado de uma coisa. Foi lá por quando? Lá por 1600 e pouco. 1600 e pouco. Entre 1500 e pouco. Entre meio dos 1500 até meio dos 1700. Que essa palavra começou a ser usada majoritariamente para resultados positivos de uma ação. Tá ligado? Então, eu tive sucesso se eu deixar isso cair e cair em cima do teclado e soltar o vídeo. Só assim eu tive sucesso em soltar essa caneta, tá ligado? Começou a ser usado nisso. E aí lá por 1600, 1700, isso começa a ser usado inclusive como um adjetivo. Uma pessoa que é bem-sucedida, ela é uma pessoa que tem coisas boas que sucedem das ações dela. É uma pessoa... Tá ligado? Tá ligado onde é que tá indo? Ok. No mesmo período, 1500 e pouco, 1600 e pouco, na Inglaterra, na língua inglesa, uma palavra começa a ser usada. A palavra improve, que significa melhorar. Essa palavra improve, que significa melhorar, ela começa a ser usada especificamente para falar de alguém que consegue usar a terra para dar mais lucro, para produzir mais. Ele consegue improve a terra quando ele consegue fazer a terra produzir mais, dar mais lucro, tá ligado? E aí, tá ligado onde é que isso tá indo? Esse improve foi levado até pra vida, tá ligado? To improve your lifestyle. Como isso resulta hoje em dia, melhorar estilo de vida e ser bem-sucedido são duas coisas que estão extremamente relacionadas. Digo, talvez na tua concepção não, mas socialmente essas palavras estão extremamente conectadas com dinheiro, bens materiais, tá ligado? Tu é alguém bem-sucedido se tu tem uma casa massa, se tu tem um emprego massa, se tu tem um carro, se tu tem, tá ligado? Tu é uma pessoa que melhorou o teu estilo de vida, se tu saiu do nada, tá ligado? We came from the bottom, now we're here. Toda aquela loucura, essa mão, tá ligado? Ou melhorar, o ser bem-sucedido, tá tudo relacionado a bens materiais, tá ligado? Obviamente, condições materiais sim, mas não somente condições materiais de tipo, caralho, tô tendo uma vida massa. Não. A vida massa tem que estar relacionada a ter coisas, a ter, tá ligado? Tá cada vez mais melhorando. E é uma melhora que, tipo, tu pode ser bem-sucedido, mas tu ainda pode melhorar, tu ainda pode melhorar. Essa necessidade de melhora, tá ligado? É massa de saber que isso surgiu no mesmo período que no interior da Inglaterra as relações de propriedade da terra estavam mudando. Foi nessa mesma época, de 1500 a 1700, que no interior da Inglaterra, como é que funcionava? Como funcionava por toda a Europa, tá ligado? Tem camponeses, e tem senhores de terra, e tem o rei. Os camponeses produzem na terra, os senhores de terra se apropriam do que sobra daquilo que eles não vão consumir, paga a taxa pro rei, e é sobre isso. O que começa a acontecer na Inglaterra? Esses proprietários de terra, esses senhores de terra, começam a ter a permissão do rei de, tipo, expulsar camponeses que não conseguem produzir o suficiente para pagar as taxas para ele pagar as taxas para o rei. E essa permissão começa a fazer com que, tipo, os camponeses tenham que fazer de alguma forma produzir. Senão é você expulso e alguém vai poder pegar esse lugar aqui, tá ligado? E aí se alguém pegar, camponeses que começaram a melhorar a produção, tá ligado? Melhorar, improve, fazer a terra dar mais produção, começaram a expandir cada vez mais quantas terras eles podiam alugar. E os senhores feudais começaram a ganhar muito dinheiro com isso, até que eles começaram a, tipo, tá ligado? Até que isso se torna algo tão grande que tem tanta gente deixando os campos que Londres, em 100 anos, passa a ser uma das grandes cidades da Europa para ter 3 vezes mais gente que França tinha na época, que Paris tinha na época, que era a maior cidade da Europa, tá ligado? Que a Amsterdã, eu acho que era também uma das maiores cidades. Ela dobra, triplica a quantidade de gente que tem morando em Londres. Por isso, porque é muita gente saindo do interior do país e indo para Londres, porque não tem.
E aí tu começa a forçar uma população na cidade, vai por aí, e é interessante tu ver essa dinâmica, porque é exatamente essa quantidade de gente morando na cidade que faz com que a industrialização não só seja necessária, não só seja possível, mas seja necessária. Porque tu tem aquela quantidade de gente morando na cidade e, e tá ligado? E aí tu tem toda uma dinâmica, é muito interessante essa mão, como isso tá, tipo, isso se dá nessa questão da linguística, como essa palavra específica ela tem essa conexão com o início do capitalismo, o início dessa forma de propriedade, de necessidade do extra de produção melhor, improve a produção, tá ligado? A história da palavra continua sendo a mesma, mas isso não impediu que o significado tenha mudado. E na prática ninguém se importa com isso. Seria um absurdo sair por aí corrigindo, exigindo que as pessoas voltem a usar formidável para falar de algo aterrorizante só porque essa é a etimologia da palavra. É claro que formidável não é uma palavra tão comum assim no nosso dia a dia, mas essa mudança de sentido acontece também com palavras mais comuns. Transar, por exemplo. Transar vem de transação. E antes dos anos Uma 70, troca. a palavra era usada no sentido de realizar uma transação com alguém. Nos anos 80, transar foi assumindo o sentido de curtir. Eu dou valor ao seu amor quando a gente transa. Eu dou valor quando a gente Só transa. Que mina depois é quebrada essa virou Rita um Lee, né? eufemismo para fazer sexo. Hoje em dia, se alguém se depara com o termo transar, a gente não pensa em nada que não seja justamente o sexo. Vou deixar na descrição uma referência bibliográfica e o link para um post da página Nome Caralho, olha aí, só rapidão, porque essa questão é uma questão muito interessante do tipo, melhor, tipo, ligando o capitalismo a essa forma de relação mercantil com as coisas, isso aí de transformar o sexo nessa transação, tá ligado? Do tipo, a gente tá tendo uma transação, e aí, como a Rita ali falou ali, eu dou valor ao seu amor quando a gente transa. Massa perceber as... científicos no Instagram falando justamente sobre isso. Entenda então, minha alma sofredora, a etimologia é a história, ela não é o destino, não é a sentença. E não pense nem por um momento que isso é coisa de brasileiro, porque brasileiro é desleixado, porque educação no Brasil. Não. Não, 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 não. Esse fenômeno acontece em todas as línguas. Se for para se guiar pela etimologia, a palavra jungen, em holandês, significava jovem, em oposição a velho. Mas hoje em dia, ela significa menino, criança do sexo masculino. A palavra nice, em inglês, que quer dizer bom, gentil, agradável, originalmente ela tinha o sentido de ignorante, tolo, estúpido. Sim, chamar alguém de nice era um insulto. Inclusive, nice tem a mesma origem de nécio em português. E aí o significado foi mudando. A essa altura, você pode estar pensando, Nécio. beleza, André, mas então se a etimologia não manda, quem manda é o dicionário, certo? Errado. Tão errado quanto seria minha atitude se eu não aproveitasse para agradecer aos membros do canal que me ajudam a continuar esse trabalho Bolacha, que cara, aí, ó. você também pode apoiar, se tornando talvez assim Aí, um se quiser membro, apoiar o cara aí, ou quem usa o sabe bagulho fazendo aí. uma doação de qualquer valor através do Pix que está na sua tela. E se você não puder contribuir, não tem problema. Deixa seu comentário, sua curtida, dá seu hype no vídeo. Aí, vamos só Tudo fazer essa isso mãozinha agora ajuda enquanto ele tá demais. fazendo essa propaganda Mas aí. ok, voltando. Pera aí. Eu sei que pode Depois parecer eu vou comentar estranho uma dizer moda. que o dicionário não define o significado das palavras, porque o dicionário é visto meio que como o lugar onde a gente vai conferir o que uma palavra significa. Ou era, né? Antes do Google, antes da inteligência artificial. Enfim, de todo modo, o dicionário registra os significados que estão em uso, mas ele não cria significados. Ele não autoriza significados. Ele observa como as pessoas usam as palavras e registra isso. É sério, pensa comigo. De onde você acha que os lexicógrafos, as pessoas que fazem os dicionários, tiram as definições? Eles inventam? Não. Eles analisam textos, conversas e veem como as palavras estão sendo usadas. Para usar uma metáfora automobilística, o dicionário é um retrovisor, não é um volante. Ele olha para trás e registra o que já aconteceu. Por isso que todo ano os dicionários adicionam palavras novas. Etarismo, pejotização, metaverso. Essas palavras não apareceram porque o dicionário autorizou. As pessoas não usam as palavras porque elas estão no dicionário. O dicionário inclui as palavras quando o uso delas já está disseminado na sociedade. Isso vale para palavras novas, mas vale também para o sentido, para o significado das palavras. As pessoas começam a usar, isso se estabelece socialmente e aí o dicionário registra. Se ainda não ficou claro para você, agora vai ficar cristalino. Se não é a etimologia, se não é o dicionário, quem é que define o significado das palavras? Os falantes, usantes, as pessoas. Nós. O significado de uma palavra é uma convenção social, é um acordo coletivo, geralmente inconsciente,
Olha só, tem toda a questão, sabe? No Brasil, bolacha, biscoito, não sei o que, qual dos dois é, papapá. Bolacha, biscoito. Não sei se é verdade, mas eu lembro de um grupo de amigos em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, usar bolacha para se referir ao quê? Músicas boas. Quando uma música é muito boa, o cara falava, porra, essa é bolacha. E quando eu vim pra Londres, segui chamando de bolacha, não sei o que. E todo mundo, os outros brasileiros, perguntavam que bolacha? Sim, bolacha é música boa, tá ligado? Bolacha é... E conforme, quanto mais eu fui usando, alguns dos meus amigos começaram a usar também. E não, tipo, deles começarem a usar full, mas usar pra falar comigo, ou então entender quando eu tava falando bolacha. Só que hoje em dia eu percebi que eu começo a usar bolacha pra falar de tudo que eu acho muito massa. Aí, tipo, qualquer coisa que seja massa, caralho, essa é bolacha. Ou, porra, essa festa foi bolacha. Tudo que for muito massa é bolacha. E todos os meus amigos, todos os que estão ao meu redor, entendem que isso é bolacha. Entendem o que é quando eu falo bolacha. E isso é uma questão massa da língua, né? Do tipo assim, ó, algo começa a ser usado por um grupo, que começa a ser usado por um grupo, e se esse grupo adota isso, isso começa a se espalhar. E naturalmente agora vai ter que ter um significado 2 pra bolacha no dicionário se gente suficiente usar isso, tá ligado? Sobre o que uma sequência, uma combinação de sons ou de letras representa. E esse acordo pode mudar. Pode mudar gradualmente ao longo de muitos séculos, pode mudar mais rápido, como foi o caso de transar. A questão é que o significado não está escrito em pedra, o significado é o uso. Mas então, tudo pode significar qualquer coisa. Em teoria, sim. Sim. Se daqui a algum tempo a sociedade como um todo decidir que isso aqui, um pincel, na verdade se chama carro, todo mundo passar a chamar isso daqui de carro, então o carro passa a ser o nome certo desse objeto. Claro, isso é um exemplo extremo, mas a dinâmica é essa. Obviamente, eu não estou dizendo que é bagunça, que é vale tudo, não é, porque para a comunicação funcionar, a gente precisa de algum nível de estabilidade, né? Se cada pessoa atribuísse o significado que quisesse, as palavras que quisesse, a comunicação ia colapsar e a língua perderia o sentido, perderia a razão de existir. Esse ponto, aliás, é interessante e vai além da questão do significado das palavras em si, porque quando a gente diz que o uso é o fator determinante, não quer dizer que a gente é totalmente livre para usar a língua como bem entender. Os nossos enunciados, aquilo que a gente fala ou escreve, Tem que são seguir uma... guiados pelos padrões da nossa língua. Mas ao mesmo tempo em que, ao produzir enunciados, a gente está ativando, está partindo de um sistema linguístico, os enunciados que a gente produz vão também reforçando ou enfraquecendo os padrões do sistema linguístico. Em outras palavras, os padrões que emergem dos atos de fala podem, aos poucos, ir modificando o sistema linguístico da nossa língua. Mas a gente depende de certo nível de estabilidade para esse sistema linguístico poder continuar servindo, para a gente poder se comunicar. Deu para entender? Sério, me conta, porque essa noção é importantíssima para a linguística, mas eu sei que não é a coisa mais intuitiva do mundo. De todo modo, eu reforço, a estabilidade do sistema vem do uso coletivo, não vem de uma autoridade central. Mesmo a gramática normativa, mesmo o vocabulário oficial da língua portuguesa, o VOLPE, essas normas se baseiam no... Por exemplo, terrorismo. O que categoriza algo como terrorismo? O que diz que este é um grupo terrorista, este não é um grupo? O uso. Uso de quem? Das pessoas. Mas as pessoas vão usar como se, tipo, se eu tô aqui em Londres, tu tá no Brasil, e a gente tá vendo um bagulho que tá acontecendo no Oriente Médio. Se ninguém contar do que tá acontecendo pra gente, a gente não vai saber. Então é a mídia. A forma que a mídia vai falar de algo, a palavra que ela vai usar, o termo que ela vai usar, a ela se refere a um grupo armado que invade um outro país e sequestra pessoas em uma festa de terroristas. Mas ela não vai usar o mesmo termo para um grupo armado que entra numa cidade, manda todo mundo sair, os que não saem matam, batem, seja criança, seja mulher, e depois aquele lugar, esse grupo armado traz pessoas para morarem ali e tirar as pessoas que moravam ali antes, isso não é terrorismo. Tá ligado? Esse mesmo grupo armado bombardear complexos de cidade inteira, destruindo hospital, destruindo escola, destruindo. Não é terrorismo. Tá ligado? E quem decide isso vem de cima pra baixo, porque é quem vai contar essa história pra gente. E a gente. Que, caralho, não tem como tá. Eu não sei o que tá acontecendo lá, tá ligado? Eu vejo só pelo que eu vejo. E aí quando eu vejo que os caras falam, caralho, isso aqui é um grupo terrorista, isso aqui é um.
Eu vejo porque me contam, tá ligado? Se eu não sei de nada, se eu só vejo o que eu vejo na rádio, o que eu vejo na TV, é assim que eu vou chamar, porque é assim que eu aprendi a chamar, tá ligado? E aí todos vão chamar assim, e aí um vai ser terrorista, o outro não, tá ligado? O PCC, essa gurizada aí, os caras querem chamar de terrorista pra quê? Pra todo mundo começar a chamar de terrorista. Aí o grupo, pra defender do terrorismo, pode invadir o exército de um outro país, pode invadir teu país pra tirar os terroristas dali, tá ligado? Uso que as pessoas fazem. Se essas normas refletem o uso da maioria das pessoas, ou se elas se apegam a usos muito pontuais de determinadas camadas da população, aí é outra história, tá? Mas em geral, a regra vem do uso, não o contrário. A língua é um sistema auto-organizado. As pessoas usam as palavras de certa forma, outras pessoas entendem, imitam, adaptam, e assim o significado se estabiliza ou, quando há pressão suficiente, muda. E sabe por que isso importa? Que para começo de conversa você se liberta de discussões bestas e reconhece argumentos quando eles não fazem sentido. Em português eu acho que as pessoas ainda implicam menos com eu literalmente morri de vergonha, mas no inglês é comum as pessoas ficarem com raiva quando usam literally, literalmente, em um sentido que não é literal. Aí vira Nunca aquela experienciei discussão. isso. Não, literalmente é quando o sentido é literal. Você não pode falar que literalmente morreu de rir se você tá Provavelmente sejam americanos, os ingleses. Nunca tive esse problema. vivo. Pois é, mas literalmente já é usado como intensificador há muito tempo. Você pode não gostar, você pode achar feio, você pode argumentar e dar razões pelas quais você acha que isso não deveria ser feito, mas daí a não pode usar desse jeito, sendo que tanta gente usa. Lamento te dizer isso, mas se você fica preso na etimologia ou no dicionário da década de 50, você vai passar o resto da vida brigando com a língua e, ó, vai perder. Outro ponto importante. Entender isso ajuda você a diferenciar descrição de prescrição. Quando alguém diz você não pode usar essa palavra assim, você pode perguntar por quê? Quem diz que não pode? Se a resposta for, é porque é etimologia, ou porque olha esse meu dicionário de 30 anos atrás. Não, aí você já sabe que o argumento é fraco. Por outro lado, se a resposta for, porque em contextos formais essa forma ainda não é aceita, não é generalizada, você vai ser julgado por isso, você vai gerar problema de comunicação. Ou, igualmente importante, você não pode chamar qualquer pessoa que discorda de você de fascista, porque isso banaliza o termo, Importantíssimo. empobrece o debate público. Ou Perfeito. ainda, usar esse termo nesse contexto é uma forma de anacronismo. Aí sim, é uma informação útil, é uma discussão válida. Por mais que o sentido das palavras Só uma coisa rápida aqui, porque eu quero fazer, tipo, que tem um vídeo todo, tá alguém falando mais sobre isso. Mas é sobre, tipo, o uso de palavras que nem tem. Aquela palavra famosa, palavra em inglês pra se referir a pessoas negras. Que, tipo, por muito tempo eu sempre fiquei, tipo, caralho, eu não sou uma pessoa branca, então, tipo, eu posso usar esta palavra, tá ligado? E aí, tipo, aqui várias vezes, tipo, em grupos, e a gente em bar, não sei o que, aí um grupo de pessoas negras estavam ali, não sei o que, falando, não sei o que, aí, pô, não, eu te dou permissão pra falar e tal, não sei o que, aí. Mas sempre foi uma relação muito, tipo, eu sempre me senti ativamente pensando se, ah, sim, eu posso falar ou não, não deveria estar falando, não sei o que. Quando, na verdade, hoje em dia eu percebo que o quê? Não faz parte do meu vocabulário, tá ligado? Não faz parte do meu vocabulário, nunca fez, não tá presente em nenhuma forma de tipo, não é como eu aprendi inglês, não tá nos grupos com quem eu falo inglês e, tá ligado? Então, não tem por que eu querer tipo, ah, pode ser que nenhuma pessoa negra fosse ficar de cara ou que fosse se sentir ofendida comigo usando esse termo. Mas não existe nenhum motivo do porquê eu usaria esse termo, tá ligado? Porque só não faz parte do meu lexicon, não tá, tá ligado? No meu meio eu não tenho porquê, não tem alguém pra me referir quanto a isso, porque as pessoas negras que estão ao meu redor não usam esses termos, ou quando usam, tá ligado? Não é uma coisa que tem algum sentido do porquê eu querer, tá ligado? Ah, eu tenho o direito de falar isso daqui, mesmo que eu saiba que, tipo, ah, se uma pessoa que tiver em algum momento em que eu falei essa palavra vai se sentir ofendida, tem o porquê de eu querer falar essa palavra? Só pra dizer eu posso falar esta palavra? Eu acho que muita gente é bem jovem nessa questão e fica tipo, não, porque eu sou uma pessoa mixed race, tá ligado? Eu posso falar isso. E fica, parabéns, vai lá, fala, eu. Parabéns, vai lá, sim. Agora tipo, é algo que tá no teu vocabulário, é algo que realmente faz diferença pra ti falar, é algo que, caralho, que nem eu em Colômbia, eu aprendi espanhol com colombianos, guatemalteco ali e tal. Então, tipo, me referir a pessoas com gonorreia
pra mim, se tornou parte do meu vocabulário, tá ligado? Mesmo que eu uma vez tomei um soco na cara por chamar um colombiano de gonorreia, que ele tava bêbado, eu cheguei, ei, gonorreia, e ele, pum, tá ligado? Porque é uma coisa extremamente ofensiva. Mas tá no meu vocabulário, foi como eu aprendi espanhol. Posso aprender a tirar isso do meu vocabulário? Posso, mas, tá ligado? Da forma que colombianos usam, eles usam no dia a dia. Eu aprendi a falar com eles, tenho amigos colombianos que falam. Então, tipo, faz sentido eu chamar essa palavra de minha, tá ligado? Assim como não faz. Da mesma forma, contrastando, não faz sentido eu querer usar esta palavra pra se referir a pessoas negras em inglês quando não faz parte, tá ligado? Horas mude, a gente precisa, sim, ter um mínimo de acordo para poder se comunicar. Lembra do vídeo que eu fiz sobre a diferença entre língua, linguagem e discurso? É por isso que sempre que nós temos algo importante em jogo, nas discussões políticas, na ciência, a gente precisa se esforçar para deixar claro o que exatamente a gente está querendo dizer com cada conceito que a gente mobiliza. Isso é importante. Na questão ciência, tá ligado? Na questão historiográfica. É importante o cara ter padrões linguísticos, tá ligado? Escrever nos padrões linguísticos, não usar gíria, não usar. Porque se o cara hoje for analisar um texto histórico de 1500, talvez algum termo vai soar tipo. Ah, ou meio que tipo, o cara pode ler e ter um significado, mas se tu vai olhar um dicionário da época, tu vê que essa palavra era usada pra toda aquela questão do improve, tudo foi porque tipo, nessa época não se usava succeed para falar de algo positivo. A partir daqui, como tá no dicionário dessa época e nesse registro histórico, a gente tá falando de tipo, succeed porque isso caiu no chão. Ah, tá. E aí depois de certo ponto, tu olha o dicionário, tá, então agora é só coisas boas. E aí o cara, ele succeed in make the land. Tá, ele teve sucesso em fazer a terra dar lucro. Então aqui ele já tá começando a usar só pra coisas positivas. Então a terra dar lucro é algo positivo. Ele teve sucesso em tirar todo mundo que morava naquela terra ali e não conseguia pagar o aluguel dele. Algo positivo, tá ligado? Então, tipo, tu precisa do dicionário para fazer ciência. Mas tu não precisa muito de um dicionário para comunicação entre a gurizada toda. E faz parte desse jogo também justificar as suas escolhas. E aí começamos a entrar em outro terreno que eu não vou explorar ainda. Voltemos então às afirmações do começo. Dicionário não define o significado das palavras. Dicionário registra, não cria nem determina. Etimologia também não define. Etimologia mostra a história, não mostra o presente, muito menos o futuro. Quem define o que uma palavra significa são os falantes. Nós, eu e você. O significado é o uso, é convenção social, é acordo coletivo, e isso muda. Sempre mudou e sempre vai mudar. O que não quer dizer absolutamente que a gente deva ser desleixado, ou pior, leviano no uso das nossas palavras. Então, agora, uma pergunta que está na minha cabeça já faz algum tempo e que se conecta também a tudo isso que a gente falou, inclusive sobre a banalização dos termos. Estamos em 2026, Palestina, Israel, Trump. Nesse contexto, faz sentido dizer que a social-democracia é a ala moderada do fascismo? Não sei. Me contem aí. Bem, ele entrou na guerra. E na guerra argumentativa, tá ligado? Nessa. Eu acredito que é exatamente sobre isso, tá ligado? Boa noite, primo. É os gurizinhos, Nicolau. Poder ao povo. Poder à classe trabalhadora, meu querido.